Olá, professoras incríveis. Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é os segredos da comunicação positiva para regular o comportamento das crianças TEA, TOD ou aquelas que apresentam TDAH. Eu sei que esse é um desafio bem grande para a gente, né? Eu sei disso. E eu vou começar descrevendo um contexto de muitas escolas. Talvez vocês vão se identificar com isso que eu vou falar aqui para iniciar a nossa live de hoje. Nas escolas, a gente tem muitas crianças com TEA, com TDAH, tem mais ainda, e TOD. Aí nós temos algumas crianças com TOD. E nós temos aquelas crianças que são TEA e TDAH, TEA com TOD, TEA, TDAH e TOD, TDAH e TOD, e aquelas que são só TOD. Então, nós temos muitas crianças dentro desse perfil. Mas não é ter a criança, né? É o comportamento que algumas dessas crianças apresentam. Então, dentro da escola, hoje nós temos um script que é basicamente de oposições, comportamentos desafiadores e até agressivos, birras, colapsos cognitivos e algumas vezes comportamento de evitação. Evitam as crianças, essas crianças às vezes evitam se relacionar com outros colegas, evitam entrar dentro da sala de aula, evitam contato com adultos, rejeitam entrar na sala de aula. Aí a gente tem o quê? Esse cenário com esse script, por um lado, e por outro lado, nós temos professoras que não recebem nem uma orientação de como trabalhar com essa criança. Como se só bastasse mais uma professora para ficar cuidando dessa criança. Não dá, né, gente? A gente sabe que só isso não é suficiente. A gente sabe disso. Só isso não é suficiente. Porque nem você, que é a professora regente, nem a professora acompanhante recebe orientações. E aí o que acontece? Muitas vezes vocês duas ficam desesperadas. Outras vezes frustradas, porque o que vocês estão propondo não é o suficiente. Mas eu pergunto para vocês assim, o que fazer, né, diante de um comportamento de uma criança que é mais opositora, que é mais desafiadora, que se nega a fazer as atividades, se nega a entrar dentro da sala de aula. Eu sei que enfrentar isso não é fácil. Eu mesma já fui chutada, já fui mordida, já fui xingada, arrancaram meus cabelos, me deram mordida, chute na canela, me arranharam o braço. Ninguém quer, não é? Ninguém quer. É claro que ninguém quer. Mas vocês, enquanto professoras, vocês precisam receber orientações. Então, eu sei exatamente o que é isso que vocês estão vivendo hoje. Porque eu estou todo dia na escola, né? Todo dia eu estou na escola. E eu sou da frente de trabalho, no sentido que eu estou lá dando apoio para as professoras, para as coordenadoras, estou lá direto. E eu sei que esses comportamentos são frequentes. Quando eu estou diante de uma situação assim, a primeira coisa que eu faço é manter a calma. E nunca iniciar uma batalha com essa criança, porque com certeza eu vou perder. Você sabe o que eu estou falando? O que é uma batalha? Uma batalha é quando a criança grita, eu grito com ela. Quando ela vem me pegar, eu pego também com força, dou um sacudão. Olho com cara feia para ela, enfrento ela. Se ela grita, eu grito mais alto ainda. Isso é uma batalha.
E nessa batalha, quanto mais você batalhar com essa criança, mais ela vai se opor a você. É como se você jogasse gasolina numa fogueira acesa. Quem vai sair dali lascada, queimada é você. Então, eu nunca enfrento uma criança. Eu mantenho a calma, porque eu vou agir de outra forma. Eu vou agir de forma estratégica. Por isso que eu quero fazer essa live hoje sobre os segredos da comunicação positiva para regular o comportamento da criança TEA, TOD e TDAH. Então, corre lá, pega papel, pega caneta para anotar tudo que eu vou falar agora, para vocês nunca mais enfrentarem batalhas, mas se posicionarem diante dessa criança com calma e para acolher. Você não é uma inimiga dessa criança, você é que vai acolher ela. Então não adianta se opor. O inimigo se opõe. Nós não podemos nos colocar diante da criança nessa situação, porque uma coisa que eu lembrei agora, né? Quando você enfrenta a criança, o cérebro dela vai acionar neurotransmissores para liberar substâncias que vão motivar essa criança ao ataque, à luta. E ela vai ficar muito mais poderosa ainda do que você. Então não adianta. Cada frase agressiva que a criança vai ter de você, ela vai ficar mais poderosa. Ela vai ficar com mais força, com mais poder. E isso é verdade, você já deve ter visto isso. Mas eu quero que vocês anotem e já coloquem em prática logo em seguida, se vocês estão diante de uma criança assim. Claro que, se eu tenho uma estratégia e ela é nova, o que eu tenho que fazer? Se eu aplicar ela na primeira vez, né? A criança teve o comportamento de primeira vez e eu já atuei também de primeira vez com ela, ok, isso vai funcionar muito melhor. Agora, se a criança já está dentro de um cenário, vivendo um script, onde ela ameaça o tempo todo, enfrenta o tempo todo vocês não vão conseguir aplicar uma estratégia uma única vez e mudar o comportamento dela. Mas isso não quer dizer que você não vai desistir. Você vai repetir isso muitas vezes. E muitas vezes não são muitas vezes, mas são em torno de 10 intervenções. Já é suficiente para a criança mudar aquele hábito e saber que você mudou a sua forma de interação com ela. Não adianta mais que ela não vai ganhar força enfrentando você. Então, é isso que eu falo. Todas as estratégias que eu vou colocar aqui são estratégias que funcionam e que você vai fazer isso incessantemente, certo? Quando uma criança está enfurecida, gritando, batendo com o pé na porta, jogando as coisas, te xingando e tudo mais, né? Procure entender os sentimentos que essa criança está tentando externalizar e a razão desse comportamento, que está por trás desse comportamento. Todo comportamento indesejado, seja impulsivo, de oposição, de enfrentamento, de fúria, por trás desse comportamento, revela uma necessidade emocional da criança. Uma necessidade emocional dela. Tem algo por trás. Todo comportamento é uma resposta de que a criança não está bem. Isso é uma coisa que vocês têm que começar a entender, tá? E não sou eu que estou inventando. Gente, isso inclusive é a base do ABA, né? Então, toda terapia comportamental tem essa perspectiva. Se a criança está apresentando um comportamento mais desafiante, opositor, né? O que acontece? Esse comportamento é uma resposta de que algo não está bem com ela.
Nós temos que pensar nos antecessores, o que antecede e que faz com que essa criança tenha esse comportamento. A maioria das vezes, essas crianças estão se sentindo sobrecarregadas. Por exemplo, se é uma criança com TEA, e que se ela tem sensibilidade sensorial, alguma, né, visual, auditiva, de propriocepção e coisa e tal, ela vai chegar um momento que ela vai ficar sobrecarregada, não vai conseguir expressar o que está sentindo, que pode ser medo, pode sentir uma dor, e aí ela vai mostrar isso através de um comportamento indesejado, para você evitar de fazer isso. Então, às vezes, a criança se sente meio ameaçada, frustrada, confusa com seus sentimentos, e elas buscam se controlar, mas elas não sabem fazer isso. Então, a nossa postura diante de uma criança que está fervendo, qual é? Não pode ser de enfrentamento. Dizendo coisas, pare de gritar, não faça isso. Eu vou deixar você no quarto. Você atrapalha seus colegas. Que coisa mais feia fazer isso. Não me machuque, não bata. Eu vou dizer para vocês, nunca falem isso. Porque se vocês têm esse tipo de postura, a criança começa a perceber que você não entende o que ela está sentindo. E por isso ela pensa, essa professora não vai poder me ajudar. Ela não vai me ajudar a resolver o que eu estou sentindo. Ela não vai conseguir ajudar a melhorar o meu comportamento. Então, a nossa postura não pode ser de enfrentamento. Nossa postura tem que ser outra. E eu quero que vocês já comecem a colocar em prática já. Se esse final de semana vocês estão em casa com os filhos e eles têm esses comportamentos, façam isso que eu vou dizer agora. Essas 2 técnicas que eu vou ensinar. E se você vai para a escola segunda-feira e se acontece um episódio na sua sala de aula de uma criança mais opositora, use isso. Mude, porque você mudando, você muda a criança. Mudando a sua postura, você muda a postura da criança. Tudo que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje são métodos, né, comprovados cientificamente, são práticas recomendadas para ajudar as crianças que apresentam comportamentos inadequados, para que essas crianças se adaptem melhor ao ambiente escolar, né. Então eu quero que vocês anotem tudo, ok? Porque eu vou ensinar para vocês essas 2 técnicas que são excelentes. Uma, eu já ensinei em outras lives, vou repetir para quem não viu e reforçar para quem viu, e vou trazer uma coisa nova, certo? Então, a primeira técnica é essa, comunicação positiva. Então, quando eu falo para a criança, assim, para com isso, não faça isso, o que que acontece? Eu não estou tendo uma comunicação positiva, eu estou tendo uma comunicação de enfrentamento. Se você está mergulhada nesses desafios comportamentais, a sua busca inicial é, anote aí, entender por que que a criança está apresentando esse comportamento, isso é básico. E depois, como regular isso. Essa orientação que eu vou dar aqui é para vocês aumentarem o comportamento adequado da criança e não reforçar o inadequado. Eu sei que esse é um desafio diário para nós professoras, né? E assim, ó, mas o que você tem que fazer é algo simples, que não demanda de outras pessoas. Então, a primeira técnica é você alterar a configuração do ambiente ou da atividade. Uma atividade pode desregular uma criança com TDAH, uma criança com TOD, uma criança com TEA? Claro que pode. Então, nós temos que diminuir esses riscos, né?
diminuir alguns riscos que nós temos dentro da sala de aula que pode provocar o comportamento inadequado. Então, por exemplo, vamos pegar assim, ó, uma criança, teia, que ela fica andando o tempo todo pela sala, andando o tempo todo pela sala, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e a segunda professora leva ela para a carteira, ela não senta, vai, levanta e vai andando por tudo, e isso quer dizer, vamos entender o comportamento, isso quer dizer que essa criança tem sensibilidade sensorial de propriocepção e ela é hipossensível. O que quer dizer isso, Isabel? É que o corpo dela precisa do movimento. E é um movimento de busca. Ela busca se movimentar. Quando, Isabel, que ela quer se movimentar? Porque o meu aluno se movimenta o tempo todo. Então, nós temos que pensar nesse ambiente. Esse ambiente pode ter uma sobrecarga sensorial. Esse ambiente que ela está pode deixar essa criança mais ansiosa, com angústia, frustrada, com medo. Então, o ambiente ele precisa ser preparado. Ah, então essa criança vai para uma escola especial? Não, é direito dela estar no ensino regular. E o ensino regular ele tem que se adaptar a essa criança. Então, se o meu aluno tem sensibilidade sensorial de propriocepção hipossensível, quer dizer, ele busca o movimento, você não vai conseguir com que ela fique parada na sala de aula. Ela não vai. Se você começar a cobrar muito para ela ficar parada, o que ela vai fazer? Ela vai fugir da sala, ela vai ficar andando lá na quadra, entendeu? Ela precisa se mexer. Então, qual é a ideia aqui? A ideia básica. A ideia básica é assim, vamos conversar aqui de educação infantil até o 5º ano, porque essas estratégias, elas valem aqui até o 5º ano. Depois a gente tem que arrumar outras estratégias, tá? Mas assim, ó, então você vai... porque você é a professora da sala, a professora regente, né? Então, você que faz o seu plano, você que coloca que matéria vai ter, a ordem, você tem essa autonomia. Então, o que você vai fazer? Você vai alternar uma atividade escolar de 20 minutos. Então, ou é uma explicação, ou é uma cópia do quadro, ou é uma tarefa na apostila, numa folha, que dure 20 minutos. Quando der os 20 minutos, você vai pedir para todas as crianças da sala, não só a criança Teia, para elas se levantarem, para fazer um exercício de 1 minuto. Pode ser um morto-vivo, um polichinelo, pode imitar um animal, 2 minutinhos. Esse movimento vai diminuir a ansiedade dessa criança e fazer com que ela permaneça mais tempo sentada. Então, a cada 2 minutos, faça isso. Tem gente que diz, eu não vou mudar toda a minha sala por causa desse guri. Então, você não sabe trabalhar com inclusão. Mas, mesmo assim, até para você eu tenho uma estratégia. Se você não quer que todo mundo se mexa, você vai pedir para a segunda professora vir até o quadro com a criança para a criança apagar o quadro. Ou para essa criança ir lá na secretaria entregar um bilhete, ou encher sua garrafinha de água. Então, esse movimento de andar é que vai regular ela. Entendeu? O ambiente precisa ser preparado. Se a criança não para na carteira, a Isabel, o meu não senta, Isabel, ele não senta na carteira. Então, ele tem essa necessidade sensorial de propriocepção e ele precisa sentir o corpo em movimento ou até o corpo parado. Por exemplo, agora vocês estão aqui na live, assistindo. Algumas de vocês estão sentadas, não é mesmo? Então, o bumbum está apertado na cadeira ou no sofá. Você está sentindo o seu bumbum, não é mesmo? Está sentindo a sua perna, está sentindo o seu pé. Quem está em pé fazendo janta, está sentindo o seu pé no chão. Não está sentindo? Claro que está sentindo, mas a criança que tem a sensibilidade sensorial de propriocepção, ela não consegue sentir
a posição do seu corpo no espaço. Por isso que ela levanta e fica andando, para ela ter o impacto de sentir o seu corpo. Olha, eu só estou falando de andar. Tem crianças que têm isso e elas chegam a se jogar na parede, bate com a cabeça na parede, bate com o cotovelo na parede, bate com o pé na parede, para sentir o seu corpo. Então, qual é a estratégia que eu também quero dizer para você nesse caso? Se você não consegue fazer esse movimento com a criança dela andar, você vai pegar o seguinte: pegue uma almofada, uma pequena almofada na sua casa, que você faça de doação, né? Pega a almofada, tira um pouco do miolo da esponja que tem dentro da almofada, e dentro da almofada você vai colocar revistas velhas, algumas, inteirinha mesmo, inteirinha, arruma ela ali, ó, para ficar bem retinha, aí fica esponja por fora e as revistas socadinha ali, né, empilhada. Por que fazer essa almofada? Para que a criança sinta. Aí você leva para a escola e coloca em cima quando a criança sentar, coloca em cima da coxa dela, para ela sentir esse peso. Só que não pode ser muito pesada. A gente calcula assim, ó, vê o peso da criança, a almofada tem que ser 10% do peso da criança. Então você vai botar a almofadinha ali, ela vai sentir o seu corpo. E como ela sente o seu corpo, ela vai ficar mais mais quieta, entendeu? Não vai gerar tanta ansiedade. Agora, vamos pensar, essa criança não precisa só disso. Uma criança TEA, TDAH, TOD, elas são muito ansiosas, entendeu? Elas são muito ansiosas. Então, o que acontece? Você tem que ter uma rotina visível e previsível. E realmente estruturada. Olha, professoras do 1º ao 5º ano e da educação infantil podem ter uma rotina super estruturada e rígida. Hoje chega, recolhe a agenda, todos os dias recolhe a agenda. Depois tira a apostila de português, pode começar todo dia com a apostila de português. Por que não? Aí depois nós vamos fazer uma brincadeira, depois nós vamos fazer uma pintura, depois é aula de matemática, depois nós vamos para o lanche, no lanche a gente volta, aí tem aula de inglês, depois educação física, dá para fazer uma estrutura, uma rotina toda estruturada, certo? Só que não... eu faço isso, Isabel. Todo dia eu vou lá no cantinho do quadro e escrevo isso, nós vamos fazer. Só que o que acontece? A criança não sabe ler. E ela esquece o que você falou. Então, não adianta ser escrita. Ela tem que ser visível. Visível, então tá lá uma foto de todo mundo, a foto da turma toda, ou do livro de português, uma foto do lanche, assim, né? Do espaço do lanche, ou a foto do professor de educação física. Então, isso é fundamental vocês fazerem. Aí, assim, ó, rotina visível, tem que ter imagens. Porque o TEA, TDAH, TOD são crianças visíveis. Elas gostam de ver tudo. Elas gostam de ver as coisas. E é previsível, por quê? Começa, vai e termina. Então, é previsível. Então, se você coloca uma rotina visível e previsível na sua sala de aula, um detalhe, essa rotina não é para a criança TEA, para a criança TDAH. A rotina é porque você tem uma criança TEA na sala de aula, mas é para todos. Todas as crianças têm que seguir a mesma rotina. Não adianta você fazer uma rotina para o menino que é TEA, botar em cima da carteira dele, e ele olha, tá todo mundo fazendo outra coisa.
Isso gera ansiedade, angústia, frustração, e você não vai dar conta disso. Então, uma sala de uma criança TEA, ou que tem TDAH, ou que tem TOD, tem que ter uma estrutura, uma rotina visível e previsível. E olha, o que eu ia falar antes disso, isso vai melhorar 80% dos teus problemas. Comece segunda-feira. Até sexta, vocês já vão ver que o comportamento das crianças mudaram. E aquela criança com TEA já providencia a almofada e começa, a cada 20 minutos, fazer uma atividade física com todo mundo na sala. E se não der, manda o aluno TEA lá encher a tua garrafinha de água, porque nós não podemos mandar a criança para fora sem um objetivo. Porque vai que ele gosta de ficar lá fora, ele não vai entrar mais. Então, ele vai lá fora para uma função específica. Pegar água para você, levar um bilhetinho na secretaria, entendeu? Pegar algo, pegar as provas, pegar livro na biblioteca, seja lá o que for. Então, tirar da sala sempre com uma intencionalidade, tá? E dentro dessa mesma técnica que eu quero dar para vocês, né, que eu estou falando, é a mesma ainda, é um conjunto de estratégias que formam uma técnica. Use os avisos de transição, porque algumas crianças, elas gostam muito de ficar numa única atividade, especialmente se elas têm hiperfoco, né? Elas querem sempre ficar naquela atividade. Então, você vai usar os avisos de transição. Os avisos de transição, eles servem para você ir ajudando aquela criança a entender que uma atividade está acabando e está vindo outra. Então, um exemplo, você vai dizer, olha, daqui a meia hora nós temos educação física. E aí nós vamos ter que fechar o livro. Não dá para ficar pintando agora. É educação física. Aí tá, passa um tempinho. Olha, daqui a 20 minutos o professor de educação física está chegando, gente. Olha, falta 5 minutos para a educação física. Gente, está acabando o nosso tempo. Falta 1 minuto para o professor bater na porta, hein? Vamos guardar tudo. Isso é aviso de transição. Você vai familiarizando a criança que o tempo daquela atividade que ela está fazendo acabou, está acabando, e ela vai ter que passar para outra. Isso são os avisos de transição. Vocês devem usar isso o tempo todo. Então, essa primeira estratégia, certo? É uma forma de você organizar o ambiente. É uma forma de você expressar o que a criança está precisando. Você não está brigando com ela, você não está desafiando ela, você está ensinando ela estratégias específicas, entendeu? Levando em conta as necessidades que ela tem. Se a criança tem uma necessidade sensorial, você está levando em conta. Você não precisa falar nada nessa estratégia, mesmo sendo de comunicação positiva, porque você está tendo uma atitude positiva e a criança está vendo você. Está vendo que você entende as necessidades dela, que você dá oportunidade dela fazer as mesmas coisas que os outros colegas. Você preparou o ambiente adequado. E isso é uma forma de comunicação positiva, é uma comunicação atitudinal, né? Você não se comunica só de forma verbal, é o teu olhar, é a tua intenção, é o teu gesto, é a informação. Ó, já aproveita, quem não me segue no canal, aproveita para seguir, se inscreve no meu canal, né? Não é se inscrever, é seguir no meu canal. Eu vou dizer uma coisa, depois que você começa a me seguir, você muda a sua prática pedagógica. Claro, certo? Então, a primeira técnica é essa, é uma comunicação, né, positiva, mas que ela vem, ela é revelada para a criança numa forma de atitude, de um gesto, de uma organização da estrutura da escola. Agora, vamos passar para a segunda técnica.
Eu quero que você escreva isso. Apoio ao comportamento positivo. E aí eu vou dar mais estratégias sobre comunicação positiva. Mas assim, apoio ao comportamento positivo. Não é olhar o comportamento indesejado e potencializar ele. Quer ver uma coisa? Antes de eu entrar exatamente nessa técnica. Quando a criança grita na sala de aula e você diz assim, por exemplo, para de gritar. Você para a sua aula e vai lá e diz para ela, para de gritar. O que essa criança teve de você? 100% da sua atenção. E aí, isso foi muito bom para ela. A professora olhou para ela, mandou ela parar. Então, ela vai reproduzir isso todas as vezes que ela quiser. Então, não reforce os comportamentos indesejados. Reforce os comportamentos positivos, certo? Só que assim, eu sei que é muito difícil tudo isso. Quando a gente está numa situação de uma criança que, né, que está ali frustrada, grita, chora, empurra, e você não sabe o que fazer, eu quero que vocês, né, utilizem essa técnica. Essa técnica tem 4 elementos. A gente chama de 4 elementos interativos. Eu quero que vocês anotem primeiro cada um desses elementos, deixa um espacinho, porque eu vou explicar e vou dizer o que vocês vão falar em termos de comunicação positiva para essa criança. Então, assim, ó, anota aí. Dados, resultados, práticas e sistemas, certo? Dados, resultados, práticas e sistemas. Notaram? Beleza. Então vamos lá. Vamos pensar que você está com essa criança, né? Que não para sentada, grita, faz aquela coisa que a gente realmente não sabe o que fazer na escola. Não sabe mais o que fazer. Nem a segunda professora quer ficar na sala com o guri, que não dá. Beleza. Você não vai resolver isso sozinha. Entendeu? Você vai sentar em algum momento com a coordenadora, com a segunda professora. Você vai fazer a seguinte pergunta. Nós vamos, antes da pergunta, essa parte aqui é os dados. Os dados. Você vai botar dados. Vocês vão conversar entre vocês e vocês vão pensar o seguinte: o que vemos? O que nós estamos vendo naquela criança? Quando ela grita, chora, se bate, se belisca, fica de cabeça para baixo, o que nós estamos vendo naquela criança? Essa é a pergunta, vocês têm que discutir isso. Depois eu vou dar exemplo para ficar mais fácil. E outra coisa, o que sabemos sobre essa criança? Porque se você sabe sobre essa criança, as necessidades que ela tem, e olha para ver o que tem por trás desse comportamento, isso serve para você tomar a decisão certa. Então, os dados são para você realmente colocar no papel o que essa criança apresenta. Ela grita, ela briga, né? O quê? É a decisão, certo? Então, assim, por exemplo, essa criança, que tipo de comportamento ela apresenta? Ela só grita, fica chorando, se morde, puxa o cabelo, morde o tempo todo, come lápis, morde a gola, morde a manga, chupa a roupa. O quê? Será que ela tem algum comportamento sensorial? Isso está lá no diagnóstico dela? E a família? Como é que a família lida com ela? Ah, me disseram que a família, quando ele chega em casa, a família deixa ele num corredor pelado. E tranca tudo, deixa ele naquele corredor, só para dar comida. Você sabe disso? Sabe de alguma informação desse tipo? Isso é um dado. Outra coisa, você enquanto professora, você consegue adaptar? Não, eu não consigo fazer nada para ele. É um dado.
Você não pode esconder isso de ninguém, porque se você esconde, você não vai conseguir resolver isso. Então, os dados é tudo aquilo que a gente pode ver dessa criança, com relação à família, com relação à sensibilidade sensorial, sobre as atividades, quais são as atividades que ela gosta, não gosta, qual é o comportamento. Isso é dados. Aí você tem os dados. Pai, eu tenho isso tudo aqui. Agora você vai para os resultados. O que eu quero ver nessa criança? O que eu quero dessa criança? O que eu quero dela no desempenho escolar? Aí eu quero que ela escreva com lápis. Porque ela tem que fazer as atividades. Eu quero que ela escreva. Pronto, coloca ali. Eu quero que ela escreva. Relacionamento social. Não, eu quero que ela pare de bater nos coleguinhas. Então você vai botar ali. Esse é o que você quer. Aí eu quero que ela se alfabetize. Coloque ali. Eu quero que ela se alfabetize. Então, o resultado é aquilo que você deseja dessa criança. Se você, olha só que interessante, se você não sabe nada dessa criança, e se você não sabe nem onde vai chegar, nem o que você quer dela, qualquer caminho serve. Então, o que está acontecendo, deixa rolar. E não é assim. Isso não é inclusão. Então, você tem que ter os dados dessa criança, o máximo de dados possíveis, saber o que você deseja. Não, olha, para mim, o que eu queria mesmo é só que ela melhorasse o comportamento. Pronto, coloca isso no papel como resultado que você espera. Então, aí você já tem do apoio ao comportamento positivo dois elementos que são essenciais. Beleza. Aqui é assim, ó. Se vocês não têm orientação, é complicado, né? Tá, agora vamos para terceiro item, são 4. Práticas. Que prática seria mais ideal para ter esses resultados? Qual é a prática? O que eu vou fazer com essa criança? E sabe, é aqui que mora o problema. Se você não recebe orientação, isso fica difícil. Vou dar um exemplo hoje. Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje, tá? Eu estava orientando uma aluna, que ela tem uma criança TEA, que não está alfabetizada. Até o começo da aula, até o lanche, que é em torno de 2h30, então da 1h30 até as 2h30, uma horinha, essa criança passa dentro da sala de aula. Aí ela vai para o lanche e depois do lanche, ela não volta mais para a sala de aula. Se insistir, ela chora, grita. Então, tá aí o problema, tá? Então, hoje, o que a gente definiu? Nós definimos os dados. Comportamento. Não fica na sala depois do lanche. Sensibilidade sensorial. Não tem nenhuma, não consegui me identificar. É a questão da escola, da estratégia do professor. Essa criança, o professor acolhe ela muito bem. Acolhe. Outro dado, essa criança tem um hiperfoco. Aviões. A família falta muito à aula, não leva ela para a aula. Então, a família tem que trazer mais essa criança para a escola. E a professora, né, ela está disposta a mudar, a ajustar a sua prática. Olha os dados que nós conseguimos. Só porque a gente parou e a gente pensou sobre aquele problema. Agora, vamos definir os resultados, porque tem vários problemas aí. Que resultado? Prioridade. Nós elencamos 2 prioridades. Prioridade dessa criança ficar na sala de aula até o final da aula. Então, foi a nossa prioridade para agora. E alfabetizar essa criança. Como é que a gente definiu a prática? A prática nós definimos fazendo, né, uma rotina visível e previsível. Tem que fazer. E é para todas as crianças. E é aí que a gente vai usar a comunicação positiva.
vocês vão tirar, porque já tem a rotina que está lá grudado na parede, né? É visível e previsível. Então, tem uma ordem, e tem a palavra, e tem o desenho que represente. Já está lá. Então, mas a criança vai querer sair da sala. Ela vai querer se levantar. Aí você vai primeiro tirar do seu vocabulário uma palavra. Não. Não. Não vai, não. Senta aí. Não vai. Não vai. Isso pode ser um gatilho para essa criança entrar em colapso cognitivo. Começar a gritar, chorar, né? Se autoagredir. Então, tire o não. E você vai dizer o seguinte: olha a nossa rotina. Comunicação positiva. Olha a nossa rotina. Depois da gente terminar essa atividade, aí a gente vai fazer o que você quer. Mas é depois. Entendeu? Então, você diz para a criança, ó, depois. Substitua o não pela palavra depois. Porque se eu disser para você, não. Pô, essa mulher só me diz não. Agora eu digo, depois. Depois eu te respondo, depois você vai. E aí você vai ficar na live até o final, porque até o final eu sou obrigada a dizer que o depois chegou, né? Chegou a sua vez. Então, o depois, ele é muito mais positivo, não desencadeia enfrentamentos do que o não. O não é oposição. Não vai. Né? Não pode. Não mexe aí. Então, é oposição. Tá? Então, nós resolvemos fazer uma rotina e fizemos um projeto sobre aviões. Então, como é que é assim? A professora vai ter a rotina normal até o lanche. Depois do lanche, vai ter o projeto sobre aviões. Por quê? Porque antes dessa criança sair para o lanche, a professora vai dizer: olha, não se esqueçam de comer o lanche e depois voltar para a sala, porque nós vamos começar o nosso projeto dos aviões. O projeto dos aviões é porque a criança essa criança, o hiperfoco dela é aviões. Entendeu? Aí essa criança vai vir para a sala, porque é o campo de interesse dela. E lá nós vamos ampliar essa comunicação positiva. Tudo que ela fizer, a gente vai potencializar para gerar o sentimento de competência. Por exemplo, você pode botar várias imagens lá de aviões que você pesquisou e dizer: olha, agora o João vem explicar para nós qual o maior avião que está aqui no quadro. Se ele já viajou de avião, ele vem contar para a gente. Então, você usa uma comunicação que valoriza essa criança. Entendeu? Isso é comunicação positiva. E aí, quando ela der uma resposta, quando ela participar, quando ela te ajudar, você vai potencializar isso. É assim que eu gosto. Eu adoro quando você me ajuda. Você é muito inteligente. Olha, eu nem sabia o nome desses aviões. E você sabe tudo sobre aviões. Olha que coisa boa. Então, você vai usar essa comunicação positiva para mostrar para essa criança, como eu comecei na live, que você não é opositora a ela. Você sabe do que ela gosta e você também gosta do que ela gosta. Por isso que você está trazendo isso. Agora, a rotina está estabelecida. Até o lanche, a rotina normal. Depois do lanche, a gente continua com rotina, mas é uma rotina que vai envolver o tema aviões. Outra coisa, e a alfabetização, que também é prioridade? A alfabetização dessa criança vai acontecer na sala do AEE e não na sala de aula. Porque primeiro eu quero que a professora regente conquiste a atenção
melhore a concentração dessa criança e aprenda a lidar com ela. Eu não posso botar mais essa carga da alfabetização nas costas da professora regular, se ela não sabe alfabetizar, entendeu? Então, a professora do AE pega ele sozinho e vai alfabetizar. Qualquer resistência que a criança tenha, qualquer colapso que ela, né, que ela entre em ebulição, você vai usar sempre a comunicação positiva. Você vai dizer para essa criança: eu sei o que você está sentindo e eu vou te ajudar. Vamos juntas fazer todas as atividades. Vai ser muito fácil. E isso aí é muito fácil de corrigir. Eu vou corrigir com você. Não precisa ficar bravo. Quando eu erro as coisas, eu também fico brava. Mas eu sei apagar, eu vou te ensinar a apagar. Então, quando você se coloca numa posição mais positiva de ajuda, de acolhimento, a criança rende muito mais do que você se colocar numa posição opositora. Opositora. E olha que interessante, esse tipo de comunicação pode ser feito em casa, pode ser feito na escola, pode ser feito na sala do AE. Essa criança precisa saber que ela é acolhida por você, que você entende o que ela está sentindo, que ela pode confiar em você. Quer ver um exemplo de crianças que deixam de confiar na gente? Você pega os... Vamos pegar de mãe, né? Você pega a mãe, pega o filho, e fala assim, ó, hoje nós vamos tomar vacina. Não dói nada. Daí ele chega lá, baixa a calça, ganha uma picada na bunda e viu que doeu. Nunca mais ele vai confiar em você, porque você mentiu para ele. É, porque tomar vacina dói. Eu quase desmaio, fico com a minha boca sem cor quando eu vou ganhar uma injeção, entendeu? Então, o que eu sinto aqui dentro, vocês não sentem. Quando eu vou tirar sangue, só deitada porque eu desmaio. Engraçado que hoje de manhã eu fui fazer um exame e a moça lembrou de mim. A moça falou assim: ah, ainda bem que hoje não tem agulha, né? Porque foi frustrante para ela tentar tirar o meu sangue. Foi em abril, tirar o meu sangue. E não consegui. Porque o sangue não saía e eu desmaiava. Estava toda lá desmaiada. Entendeu? Ela não sente o que eu sinto. Assim, uma criança com TEA, TDAH, TOD, há uma coisa que só pessoas que já tiveram ansiedade sabem o que é. Quando se tem ansiedade, é uma coisa que parece que o peito vai abrir, isso aqui vai rasgar. Esse sentimento, muitas vezes, é o que a criança TEA, TDAH e TOD está sentindo. Só que elas não conseguem expressar isso com palavras. Então, muitas vezes, elas respondem a essa sensação com um comportamento. Esse comportamento é pedindo socorro, não é te enfrentando. É pedindo socorro. Então, nós não vamos enfrentar essa criança. Nós não vamos entrar numa batalha. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um suporte para ela. Eu sei o que você está sentindo. Eu vou te ajudar. Respira. Tenta respirar. Tenta ver como teu coração está. Isso vai passar. Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. Isso é importante. Isso é importante demais. Agora, eu quero saber o seguinte. Olha só que interessante. Você quer resultados, não quer? Não quer resultados? Então, ó, nós temos que ter dados, certo? Nós temos que ter os sistemas, quem é que vai ajudar, quem é que vai nos apoiar, e as práticas definidas. Então, a junção dos dados, das pessoas que vão te ajudar e das práticas mais positivas, você chega a resultados.
É sobre isso que eu falei hoje para vocês. Gostaram? Anotaram? Entendeu? Por isso que eu estou aqui, sabe? Eu acredito que toda criança com deficiência intelectual, TEA, TOD, TDAH, com dislexia, com síndromes, paralisia cerebral, elas têm o direito de estar na escola. Elas têm o direito de estar na escola. Por outro lado, eu sofro por ver que várias professoras não têm orientação nenhuma de como trabalhar com essas crianças. Nenhuma. Então, isso eu sofro. Porque se essas professoras, eu uso professoras porque a gente é a maioria, né? Mas tem os professores também, os meninos, né, que estão aí na batalha. Então, assim, ó, tenho certeza absoluta, se vocês soubessem o caminho certo, essas crianças estavam tudo lendo, incluídas, felizes na escola. Mas as nossas crianças, muitas vezes, elas não se alfabetizam e nem amigos elas têm na escola, porque muitos coleguinhas não querem interagir com alguém que não aprendeu a ler, com alguém que grita, com alguém que bate no ouvido o tempo todo, entendeu? Que cospe. Vamos melhorar o comportamento dessas crianças e depois alfabetizá-las, tá bom? Ó, um beijo grande no. Quando a gente sabe o que a gente quer, que resultado a gente quer, a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Se vocês não sabem o que vocês querem da criança, qual resultado vocês querem, então qualquer caminho serve, né? Então, ó, gratidão por estarem comigo. Beijo no coração. Tchau, gente.